No ar, o programa Não Desista. Não desista da sua vida, dos seus sonhos e não desista de lutar. Não abra mão da sua vitória e da sua felicidade. Programa Não Desista. Apresentação: Pastor Fagner Mendes. Olá, meus amigos e olá, minhas amigas. Todos nós iniciamos mais um programa Não Desista. Bom dia. Bom dia para você que nos ouve de qualquer parte do mundo, aqui dos Estados Unidos, pelos nossas mídias sociais, pela nossa rádio Mídia Brasil EUA, que é onde você esteja, que a presença de Deus, através dessa programação, te fortaleça, te ilumine. Nós temos a certeza que cada minuto dessa programação, sim, vai abençoar muito a sua vida. Estaremos juntos até as 9 da manhã, falando da fé, dando uma direção para você e também mostrando o que Deus tem feito no nosso meio nos dias de hoje. Por isso eu peço que você compartilhe o link da nossa rádio com seus amigos, com seus conhecidos, com aquela pessoa que está passando por um problema, uma situação difícil, para que a mensagem da fé chegue até ela e ela possa então ver que sim, há uma saída, há um Deus que não está com seus ouvidos tapados, nem a sua mão encolhida. Muito pelo contrário, Ele tem a sua mão estendida para aqueles que o buscam, que o invocam, para livrá-los de todas as suas lutas e os seus problemas. Nós estaremos também, no fim do nosso programa, realizando uma oração, formando uma corrente de fé, como nós fazemos todos os dias, para que Deus possa lhe fortalecer e lhe ajudar. Aqui no livro de 2 Crônicas 20:15 diz: pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Olha só, quando nós nos aliamos a Ele, quando lutamos pelos ideais dEle, então nós já não lutamos sozinhos. A peleja passa a ser dele também. Ora, e se a peleja é dele, então eu pergunto, qual luta, qual problema, qual situação que Deus não possa vencer, não possa dar a vitória? Ele já perdeu alguma vez? Não. Ele sempre venceu. Então, alice a ele, minha amiga, faça desse problema o problema dele, sendo com ele e ele sendo com você. E assim você verá que a peleja será dele e a vitória certa, ela é garantida. Nós vamos a uma linda canção de fé. Daqui a pouco a gente volta mostrando o resultado, mostrando milagres. Já na alva luz do dia, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo libertou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor
Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre Você pode deixar o seu copo com água preparado. Nós vamos unir a nossa fé e vamos pedir a Deus em seu favor. Você está passando por um momento difícil, uma enfermidade, um problema na sua família. Certamente Deus, Ele vai lhe fortalecer. Nós temos aqui o nome já da Leida. Ela pede oração porque ela tem muitas dores no corpo. Leida, nós vamos determinar a sua cura. Essas dores vão desaparecer e tudo vai ficar bem, tá bom? Prepare-se para o momento da oração. Você também pode deixar aqui nas nossas redes sociais o seu nome para oração. Nós temos aqui a Dona Maria da Costa, que diz: bom dia, povo de Deus. Bom dia, Dona Maria, que Deus abençoe. Daqui a pouco estaremos pedindo em favor de todos. A palavra de Deus, ela diz que para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Ou seja, o diabo ele tem as suas obras, que são a depressão, as enfermidades incuráveis, que os médicos não descobrem a causa, são os problemas, os transtornos, a miséria, as doenças, os problemas familiares, os vícios, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é nocivo à sua vida. E eu quero que você acompanhe o testemunho de pessoas que foram libertas, pessoas que foram vítimas de rituais, porque por detrás dos problemas, existe, como falamos, o causador, o diabo. E ele precisa ser arrancado para que o problema seja desfeito. A Tatiana, olha só, ela tinha problemas familiares, muitas brigas dentro de casa, as obras do mal na vida dela. Aos 14 anos, ela foi vítima de um ritual. Já tinha depressão com 14 anos. E depois que ela foi vítima desse ritual, começou a desmaiar, via vultos, ouvia vozes, não comia e o desejo do suicídio. Pergunto, você consegue ver a obra de Deus em tantos problemas? Não. Está aí a obra do mal. Mas para isso o Senhor Jesus se manifestou para desfazê-la. E desfez na vida da Tatiane, e nós vamos saber como que isso aconteceu
E se você se identifica, se você segue os mesmos passos, se você usa essa fé no Deus vivo, na luz, então certamente você será livre. A obra do mal será desfeita e a obra de Deus será feita na sua vida. Vejamos. Meu nome é Tatiana, tenho 29 anos e eu fui vítima de um ritual. Desde a minha infância, eu sempre fui uma criança muito sofrida. Meus pais, eles brigavam muito e eu tive que lidar com a separação aos 5 anos de idade. Eu lembro que muitas dessas brigas eram na minha frente, né, na minha presença e dos meus irmãos. Eu lembro de uma situação que eles se agrediram tanto que tanto eu e meus irmãos a gente tentou apartar. Né? Mesmo criança, assim, vivendo aquela situação, a gente foi lá tentar resolver aquele problema, né, deles. E eu sofri muito, porque eu gostava muito do meu pai e eu tive que lidar com essa separação deles. Lembro que eu tive que lidar com essa angústia, com essa dor, sem poder compartilhar com ninguém, porque minha mãe, na época, ela trabalhava muito. Então, ela ficava muito preocupada em trabalhar, para que não faltasse nada para a gente. E ela, na correria, não tinha como dar atenção. E eu lembro que eu tive que conviver com essa dor da separação. E aos 14 anos eu fui vítima de um ritual. A minha vizinha fez um trabalho e agravou a minha situação, porque eu já era, né, uma adolescente depressiva, um vazio na alma. E a partir desse ritual, eu comecei a passar mal dentro de casa. O mal começou a se manifestar no meu corpo, né? De maneira que eu desmaiava, passei a ouvir vozes, eu via vultos, gemidos, eu escutava gemidos, eu não conseguia dormir a noite inteira ouvindo esses gemidos, ouvindo pessoas me chamarem, e foi uma perturbação muito grande. Eu lembro que eu já não comia mais, eu comecei a perder peso. O desejo de suicídio também passou a ser constante. Eu pensava constantemente em suicídio, em tirar a minha vida, porque eu achava que não tinha mais jeito. Eu achava que aquela situação era o fim. Ali foi o meu fundo de poço, porque eu não tinha a quem recorrer, né? Eu chegava para minha mãe, que era a pessoa mais próxima, que eu mais amava, e eu falava: mãe, eu não estou ficando louca. E eu queria ajuda, mas eu não sabia como buscar essa ajuda. Foi exatamente nesse momento em que uma vizinha, né, ela já fazia parte da igreja, ela convidou, né, para ir para a igreja para fazer a corrente de libertação, porque era um mal que estava agindo na minha vida, através daquele trabalho, né? O mal já vinha agindo antes, mas depois desse ritual, as coisas pioraram, se agravaram. E minha mãe me levou inconsciente, eu cheguei lá inconsciente e tal. E depois da oração, né, eu vi que eu estava em um outro ambiente. E depois daquela oração, eu já me senti leve. Eu já me senti outra pessoa, porque anteriormente eu estava carregada, sobrecarregada. E foi a primeira noite que eu consegui dormir, porque fazia dias que eu já não conseguia dormir. E eu lembro que aquela noite eu consegui dormir. E aí dentro de mim, eu falei: não, eu tenho que voltar nesse lugar. Porque se apenas uma oração eu já vi essa mudança, essa transformação, então se eu continuar buscando, lá eu vou encontrar a solução. E aos poucos, eu fazendo as correntes de libertação, eu fui me libertando, eu já não passava mais mal em casa. Então eu comecei a pôr em prática tudo o que eu ouvia, né? Através das correntes, eu fui me libertando, já não era mais angustiada, eu já não era mais depressiva. Eu já não carregava mais dentro de mim os sentimentos ruins, a mágoa. E eu já me alimentava, já dormia. Mas eu via dentro de mim que ainda existia uma necessidade de algo maior. E foi aí que eu vi que eu precisava do Espírito Santo. E aí começou a busca, né? Eu comecei a buscar o Espírito Santo. Eu vi que eu tinha necessidade de tê-lo dentro de mim, porque ele ia preencher, ele ia suprir todas as minhas necessidades. Porque por mais que eu estivesse liberta, mas faltava algo para preencher, para me preencher por completo. E aí eu comecei a buscar, comecei a fazer propósito pela minha vida espiritual, para receber o Espírito Santo. Comecei a buscar nas madrugadas, né? E em uma dessas madrugadas,
eu lembro que eu acordei e comecei a buscar ali o Espírito Santo. Falei para Deus que Ele era a minha maior necessidade naquele momento. Que eu precisava dele mais que tudo, mais que o ar que eu respirava. E eu lembro que naquela madrugada eu recebi o Espírito Santo. E eu posso dizer que foi o dia mais feliz da minha vida, porque assim, o que eu era antes, ali parece que ficou tudo para trás. Eu era uma nova pessoa a partir daquele momento, uma alegria invadiu o meu ser, né? Eu fui totalmente transformada. Tanto que eu queria falar de Jesus para as pessoas, eu queria que as pessoas sentissem o que eu estava sentindo naquele momento. Eu queria que as pessoas soubessem quem era o Espírito Santo. Então eu fui totalmente preenchida, né? Tanto que não existia mais espaço para tristeza, para as mágoas, para ressentimento. E eu passei a me olhar no espelho e ver o brilho nos olhos que eu via antes nos pastores, nos obreiros, porque agora eu tinha vida, agora eu me sentia amada, agora eu me sentia a pessoa mais completa e mais feliz desse mundo. Só através do Espírito Santo mesmo, porque ele me preencheu por completo. E ele hoje é a minha maior felicidade, a minha maior riqueza. Seu nome? Andresa. Que situação você chegou aqui, André? Eu cheguei aqui, bispo, eu tinha problema na família, eu ouvia vozes, eu via vultos, eu não dormia bem à noite. Eu descobri uma traição dos meus pais quando eu era mais nova e eu guardei isso dentro de mim durante 2 anos. E com isso eu tive complexo de inferioridade, eu me achava feia. E quando eu deitava a cabeça no travesseiro, eu só chorava, minha vida era vazia. E aí eu buscava preencher o vazio do meu coração, passando por uma pessoa que eu não era. Quanto tempo você ficou assim? Eu fiquei uns 2 anos assim, pastor. Qual foi o pior momento? O pior momento foi quando eu descobri a traição do meu pai. Aí você conheceu aqui por um convite, um programa? A minha mãe foi convidada para ela vir à igreja e aí eu vim com ela. Está liberta hoje? Sim, senhor. Hoje eu estou liberta, transformada, recebi o Espírito Santo e hoje eu sou uma pessoa feliz. Não tenho aquele vazio que existia mais dentro de mim. Mudou de vida? Mudei, sim, senhor. Deus abençoe, tá? Eu era uma criança triste, vazia, via vultos, ouvia vozes. Eu vi algo estranho, eu senti uma presença estranha. Na hora que eu fui dormir, e eu senti como se tivesse alguém do meu lado. E quando eu olhei, era uma presença estranha. E aquilo ali me fez medo, eu não sabia explicar, porque eu era uma criança. Eu sempre via coisas. Escutava vozes também, alguém me chamando, eu ia olhar, não era ninguém. E começou uma perturbação e eu cresci com esses problemas, vendo a situação difícil dentro da minha casa, né? Meus pais brigavam muito e isso aí acarretava também na minha vida. E aos 14 anos eu saí de casa. Durante 3 anos eu tive uma sensação de bem-estar. Aparentemente estava tudo bem, né? E quando fez 3 anos que eu estava, né, nesse relacionamento, veio os problemas, né? Os problemas estavam acontecendo, veio as traições. E dali eu não suportei. E foi aí que veio a depressão. Eu não sentia mais prazer de viver, não sentia mais prazer de trabalhar, de sair de casa, de cuidar da minha vida. Porque eu achava que a minha vida tinha acabado. Minha vida tinha acabado ali. E eu comecei a sentir as mesmas coisas que eu sentia como criança. Eu sentia uma presença do meu lado, eu não conseguia dormir, tinha pânico, sempre estava olhando para os lados, eu não tinha paz. Eu já conhecia a minha amiga da igreja, né? Há muito tempo a gente já se conhecia. E ela foi na minha casa. E eu contei a minha situação para ela. E ela me levou para a igreja, começou a cuidar de mim, eu comecei a ir nas reuniões de libertação. E foi aí que veio uma corrente, né? E eu participei com toda a força, porque eu falei para Deus, meu Deus, eu não quero mais essa depressão dentro de mim. Eu não quero. Eu quero que o Senhor me liberte. E fui liberta da depressão. Eu já não tinha mais aquelas coisas que eu sentia. Eu já comecei a trabalhar, eu já comecei a sair de casa, que eu não tinha mais gosto de sair de casa. Eu não tinha mais prazer em viver. E eu comecei a ter prazer em viver.
E foi aí que eu fui buscando, e chegou o dia de eu ter meu encontro com Deus, né? Eu me vi outra pessoa, mas foi algo diferente. E depois que eu já tinha tido meu encontro com Deus, com um mês, eu tive o privilégio de receber o Espírito Santo, né? Quem chegar para mim, eu falo que a minha maior bênção foi o Espírito Santo. Antes, eu ouvia voz, ouvia vultos, tinha depressão, apoiei minha confiança em um relacionamento. Hoje é diferente, hoje eu tenho o Espírito Santo, eu tenho paz, eu não sinto mais o que eu sentia antes. Hoje eu tenho o prazer de viver, hoje eu sou feliz de verdade. Você pode se comunicar pelas nossas redes sociais e você pode também pelo nosso aplicativo da nossa rádio. Deixa eu mostrar aqui, ó. Mídia Brasil EUA. Você pode baixar no seu celular e você pode também, aqui, ó, pelo WhatsApp, pedido de oração e também a sua mensagem de áudio, sua mensagem de texto. Nós vamos estar incluindo você para a oração, como fez a Albertina. Ela pede oração porque ela sofre com ansiedade. Dona Albertina, nós vamos pedir em seu favor e ele vai tirar a ansiedade. O texto sagrado diz que nós temos que lançar sobre ele as nossas ansiedades porque ele cuida de nós. Creia, ele está cuidando de tudo, tudo vai dar certo. Nós temos também aqui o nome da Daiane Lobo. Ela pede oração pelo seu filho, Heitor. Nós vamos orar, dona Daiane, e tudo vai dar certo, tá bom? 857-287-4241 é o número que você pode se comunicar conosco ou pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube. Nós vimos aí o testemunho dessas pessoas que foram libertas, que foram livres, que foram curadas. Você que sofre com ansiedade, pânico, depressão, tudo tem dado errado para você. Você está a ponto de jogar a toalha. O Senhor Jesus, ele disse assim: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero fazer um desafio com você que está sobrecarregado de problema. Você vai tomar a decisão de vir ou de ir em uma de nossas igrejas espalhadas aqui nos Estados Unidos em língua portuguesa, ou no mundo inteiro. Você pode ligar e receber o endereço do altar mais próximo da sua casa e você vai colocar os pés hoje aqui na igreja. Ora, se essa palavra ela é verdadeira, se foi realmente o Senhor Jesus quem disse isso, ele empenhou a sua palavra, ele disse: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então você vai sair daqui aliviado. Sabe por quê? Porque ele empenhou a palavra, ele deu a sua palavra e a palavra dele não pode voltar vazia. Agora, claro, você precisa fazer a sua parte, que é vir. De repente você já foi a médicos, já foi a especialistas, já foi até em casa de encostos, em entidades buscando ajuda. Você não resistiu, mas de repente você está encontrando uma resistência de vir até a luz, de buscar ajuda. Então vença essa resistência, esses pensamentos que depois você faz, que amanhã você vê como é que vai fazer. Não, a fé ela tem que ser o seu primeiro recurso para você sair disso. Quanto tempo mais você vai aguentar assim? Então hoje tome a decisão, você que mora aqui na cidade de Newark, no estado de New Jersey, na 51 St. Francis Street, esquina com a Ferry, você tem essa oportunidade. Todo o poder das trevas, largue a vida dessa criatura, largue a vida dela, saia daí agora. 44 anos atrás, iniciava-se o maior trabalho de libertação espiritual já visto no mundo. Em nome de Jesus Cristo, sai! Que passou a desafiar as forças do inferno. Demônio, de joelho, vamos, de joelho, bora.
De joelho, bota de joelho. Eu quero você de joelho. Você vai ficar de joelho aqui agora. Vai ficar de joelho, desgraça. De joelho aí agora. Agora. Saia do corpo dela. Em nome de Jesus. Saia. E pelo Espírito de Deus, libertou um número incontável de pessoas das cadeias religiosas e das maldições que as aprisionavam. Tá bem? Tô bem. Como é que tá sentindo o seu corpo? Tô leve. Tô mais leve, mais tranquilo, graças a Deus. Tá feliz? Pra caramba. Deus te abençoe, meu caro. Esse mesmo Espírito continua a operar nos dias de hoje. Você não vai sair daqui da forma como você entrou. E nesta sexta-feira, 9 de julho, data que celebramos os 44 anos da Igreja Universal do Reino de Deus, estaremos determinando a quebra de todas as amarrações espirituais. Escreva num papel todos os males que amarram a sua vida e leve nesta sexta-feira no maior trabalho de libertação espiritual em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Meu nome é Fabrícia, tenho 34 anos e eu tinha uma vida carregada. E não tinha paz dentro de casa, era um inferno. E então nós tentávamos resolver esse problema de várias formas, mas não conseguia. Né? Nós tentamos procurar algum lugar para resolver esse problema, mudamos de cidade, achando que resolveria o problema, né? Mas o problema só aumentava. Família doente, uma miséria, tudo destruído, né? Minha mãe via vultos, ouvia vozes. E eu, quando ela falava que via vultos, aquilo me dava um pânico, porque eu tinha muito medo de passar pelo que ela passava, né? Então aquilo me angustiava, me entristecia. Então eu vivia muito carregada, oprimida. E devido a todo esse sofrimento na minha casa, eu pensava em morrer. Porque a gente já passou por tantos lugares, já foi em tantas cidades. A gente não tinha moradia fixa, né? Tantos problemas, então eu falei, não tem solução. Porque a gente pensava, vamos mudar de cidade devido à situação que a gente está passando, mas não resolvia o problema. Então eu pensava, só se eu morrer, porque a minha família não muda, essas brigas, né? Tanta destruição. Eu não tinha paz dentro de casa, eu chorava, eu sentia um vazio muito grande. Então meu desejo era morrer. Eu cheguei num ponto que eu ficava pensando qual era a melhor forma de tirar minha vida. Se me jogar na frente de um carro, tomar um remédio, para acabar com aquele sofrimento. Eu achava que se eu morresse, se eu tirasse a minha vida, eu ia acabar com aquele sofrimento. Né? E assim foi durante um tempo, batemos em muitas portas, fomos em várias denominações, mas não resolvi o problema. Pelo contrário, só aumentava. O desejo de morrer só aumentava, aquela angústia, aquele vazio estava ali e eu achava que para mim não tinha mais jeito. E através de um convite, eu cheguei à corrente de libertação e a minha vida, a partir daquele dia, começou a mudar. Aquele peso, aquela tristeza saiu, aquela angústia, aquele vazio saiu e a minha vida foi mudando, foi transformando. Deus mudou dentro de mim. Aquele desejo de suicídio, Deus arrancou, Ele tirou de dentro de mim. Então hoje eu tenho paz, hoje eu sou uma pessoa feliz, alegre. Eu tenho um lar que tem paz, eu me casei, não tem brigas na minha casa. Hoje eu tenho uma vida abençoada, sou feliz, tenho uma vida nas mãos de Deus totalmente transformada. Senhor, há tanto tempo que eu tento mudar e do meu passado me livrar de todos tantos erros que eu já cometi. Eu sei, no fundo nem mereço teu perdão, mas sei que considero
intenção e que foi pela dor que eu cheguei aqui. Eu quero ser tudo que o Senhor quer que eu seja. Estar onde o Senhor quer que eu esteja. E que a tua vontade prevaleça em mim. Eu quero ver tua bênção ser completa em minha vida. Eu sei que não existe outra saída. Entrego-me completamente em teu altar. Muda o meu ser. Eu sei, no fundo nem mereço teu perdão, mas sei que consideras minha intenção e que foi pela dor que eu cheguei aqui. Eu quero ser tudo que o Senhor quer que eu seja. Estar onde o Senhor quer que eu esteja. E que a tua vontade prevaleça em mim. Eu quero ver tua bênção ser completa em minha vida. Eu sei que não existe outra saída. Entrego-me completamente em teu altar. Muda o meu ser. Muda o meu ser. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Gênesis, capítulo 32, versículo 31. Jacó, ele teve uma noite de luta com Deus. Aquela noite para Jacó foi decisiva, porque havia muito medo, havia um passado onde ele tinha muitos problemas. Essa noite simbolizava os dias de trevas que ele tinha vivido. Mas depois da luta com Deus, diz aqui o texto sagrado, que nasceu-lhe o sol. E isso, para nós hoje, quer dizer que você que está vivendo, sabe, um momento onde você não consegue simplesmente ver saída. Seja por causa de um problema na sua saúde, no seu casamento, vocês estão em crise, você sabe, a crise se instalou no seu casamento e simplesmente você não consegue ver. Há uma escuridão, há trevas. Ou seja, a sua área financeira, aonde as coisas elas não estão funcionando, você luta, você vem trabalhando, mas as coisas não tem você não vê uma luz, sabe, no fim do túnel. Ou até mesmo você que o problema está no seu interior. Você tomou remédios, você fez tratamentos antidepressivos,
mas a depressão insiste em ficar. Ora, Jacó passou por tudo isso. Ele não via, humanamente falando, a luz, porque o seu irmão vinha contra ele com 400 homens e Jacó esperava ali o pior. Jacó, ele não tinha uma esperança. E quando aquele homem apareceu para ele lá no Val de Jaboque, ali ele viu a oportunidade. Ele se agarrou com o anjo. Ele lutou com todas as suas forças. Até que o anjo teve que abençoá-lo. E depois daquela noite de luta, aquela noite escura, por fim, o texto diz que nasceu-lhe o sol. Ou seja, tudo se fez novo na vida de Jacó. Ele saiu daquela noite com um nome novo. Ele saiu daquela noite com uma nova maneira de andar, um novo caráter. Tudo se fez novo na vida de Jacó. Nasceu-lhe o sol. E é exatamente isso que vai acontecer com você que está em treva, você que está dentro de um problema, mas você está lutando com Deus. Você está lutando no altar. Você se agarrou com Deus nesse propósito que estamos vivendo no mês de julho. E ainda que você não esteja vendo a luz, saiba que nessa luta vai nascer o sol para você também. E tudo se fará novo, começando dentro de você com o recebimento do Espírito Santo e também na sua vida financeira, familiar, sentimental. Você só não pode deixar a oportunidade ela passar. Porque aqueles que lutam com Deus, aqueles que perseveram, sim, verão a luz do sol, verão a luz nascer para eles, um novo amanhecer, uma nova vida, tudo se fará novo. Por isso, creia e lute, colocando todas as suas forças no altar, no campo espiritual, porque quando vencemos no campo espiritual, vencemos a nós mesmos, vencemos a nossa vontade, nossa carne, vencemos, porque ali naquela luta Jacó teve que vencer muita coisa. Venceu o cansaço dele, a carne, as dúvidas, os medos, mas valeu a pena, porque o sol nasceu e quando o sol nasceu, tudo já era diferente. Se reconciliou com seu irmão. Minha amiga, a vida de Jacó dali para frente foi uma vida sem medo, foi uma vida totalmente nova. E assim será na vida de todos os que estão lutando com Deus e vão prevalecer. Eu quero mostrar para você agora a história do Cristiano e da Surália. Eles também que tiveram um momento de trevas em sua vida, em suas vidas, né? Eles, na verdade, 19 anos estiveram aí em trevas, 19 anos na igreja, uma vida amarrada, ele infiel à sua esposa. Mas chegou o dia que ele lutou com Deus. Chegou o dia em que ele, fez como Jacó. Ele se entregou completamente e, como nós lemos, nasceu-lhe o sol para o cristiano e vai nascer o sol para todos os que creem. Vejamos. Eu já nasci perdendo. Filho de mãe solteira, não conheci meu pai. Quando eu tinha 3 meses de nascido, minha mãe faleceu. Quando eu tinha 17 anos, eu recebi uma oportunidade para trabalhar em São Paulo. Eu cheguei lá para trabalhar, fui morar num quartinho, num posto de gasolina.
Inclusive esse posto era rodeado de droga, prostituição, e aonde eu comecei a me perder na minha vida. E aí eu tive meu primeiro relacionamento. Eu tinha vontade de ter uma família, de fazer tudo diferente do que eu vi e que eu escutava. Mas eu tinha um espírito da infidelidade e com isso eu separei. Aí eu conheci uma outra pessoa, né, no meu segundo relacionamento. Foi nesse segundo relacionamento que eu conheci a Igreja Universal. Inclusive me batizei, né, ouvi a palavra. Porém, eu não conseguia me firmar. Então eu até ia na igreja, mas esquentava o banco. Pegava os propósitos, não cumpria, não conseguia ser dizimista. Né? O Fogueira Santa, eu ouvia falar de Fogueira Santa, mas eu nunca me lancei. Então eu não acreditava que minha vida ia ser transformada a partir de um voto. Eu achava assim, que Deus era obrigado a vir e me abençoar. E mais uma vez eu voltei a trair e separei desse segundo relacionamento. Foi onde que eu conheci o meu terceiro relacionamento, a Suralha. Começou muitas brigas, nós brigávamos assim, do nada. Por nada a gente brigava, um fio de cabelo no chão a gente brigava. Aí ele conheceu uma pessoa e ele se envolveu com essa pessoa. E como nós já estávamos brigando há muito tempo, a gente brigava muito, então acabou que contribuiu também, né? O relacionamento já não estava bem. Aí apareceu uma segunda pessoa para atrapalhar. Fiquei com muita raiva, eu quase tentei me suicidar. Eu morava num apartamento, num prédio do 17º andar, eu olhava para baixo, eu queria pular daquele prédio. Só que aí eu olhava para minha filha, que só tinha 2 anos, né? E eu pensava, ela depende de mim, né? Ela precisa de mim. E eu lembro que eu ia para as noitadas, ia para as gandar, para as farras. Só que de madrugada, no banheiro, 3 horas da manhã, 4 horas, vinha uma voz em mim e falava, aqui não é o seu lugar. Né? Mesmo no vício ali, naquele mundo, naquela coisa que me atraía, eu escutava essa voz, aqui não é seu lugar. E aí a minha vida foi só afundando, afundando, afundando. Eu estava com a vida totalmente destruída. Eu já tinha acumulado nesse momento da minha vida mais de 80 mil reais de dívidas. Longe da minha família, ninguém acreditava em mim. E eu lembro que teve aqui em Goiânia, quando o Bispo Macedo veio em 2016, foi aonde que eu resolvi ir na igreja. E aí nós fomos. Né? E eu, de fato, voltei. Quando a gente voltou, foi na época de Fogueira Santa. E ali eu lembro da pregação dele, que foi o que me marcou muito, que ele falou assim, que o verdadeiro sacrifício é dar vida, é colocar a vida no altar. E eu sempre tentei fazer sacrifício do meu jeito, com a força do meu braço, às vezes quando eu cumpria, né, mas eu fazia do meu jeito, e valor monetário. Mas a minha vida mesmo eu nunca entreguei, ou seja, a minha vida eu sempre entreguei ao quê? Ao mundo, né? Ao vício, à pornografia, à prostituição, mulher todo dia, diferente. Eu olhei para a minha vida e falei, meu Deus, eu estou casamento destruído, vida financeira destruída, os vícios me dominando, a minha vontade me dominando, o meu eu me dominando. Estou 19 anos na igreja e eu só plantei maldição na minha vida e estou colhendo maldição. Né? Falei, então eu vou fazer diferente, meu Deus. Eis-me aqui, o que o Senhor quer de mim? E na época, eu lembro que eu tinha um carro, né? Na época eu tinha acabado de quitar, uma luta danada para quitar o carro financiado em 48 parcelas, né? Aí Deus me pediu, assim, claramente o carro, me tirar da zona de conforto, né? Então eu não tinha nada, só para ter uma ideia, na época quem tinha R$1 era milionário perto de mim. Porque só na Receita Federal eu devia mais de 60 mil. Sacrifiquei, subi no altar. Eu subi assim, um mau caráter, um frustrado, um destruído, um desenganado pela família, ninguém acreditava em mim, sem perspectiva nenhuma. E quando eu desci com aquela força, sabe? Eu recebi uma nova identidade de Deus. Sabe quando Deus fala assim, o seu nome não é mais Cristiano Rocha. Seu nome assim agora é especial, você é especial para mim. Deixa eu cuidar de você. Aí eu deixei. E eu lembro que a partir daí as coisas que eu, sabe que eu não... Eu lembro lá de trás que as coisas não davam certo, sabe? Eu tentava, eu não queria ter prejudicado as pessoas igual eu prejudiquei. Eu queria, em cada pessoa, pedir perdão, sabe? Falar assim, não era eu.
veio a transformação, porque eu recebi o Espírito Santo, aí as coisas começaram a dar certo, eu comecei a prosperar. Tornei diretor de uma empresa de logística e depois me tornei dono do meu próprio negócio, no segmento de logística. Mas aí eu não parei não, depois Deus me deu também uma visão de ser empresário no segmento de modas. Hoje eu tenho uma empresa virtual de moda social masculina. E nesse período de pandemia, foram os melhores anos da minha vida. Onde eu quitei minha casa, comprei carro, investi na minha loja, só na minha loja eu investi mais de 70 mil reais, fora o segmento de logística. Eu entendi qual que é o verdadeiro sacrifício. Deus tirou aquele rapaz, aquela pessoa que era eu, desprezado, destruído, e hoje eu sou uma pessoa respeitada, tanto pela minha casa, pela minha família, no meio empresarial, e o mais importante disso tudo, eu tenho o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que é o que me dirige meus passos, é o que tem me dado a direção. E a minha família hoje é uma bênção, a minha casa é um pedacinho do céu. Sou um homem bem casado, homem de uma mulher só. Ele cuida de mim, ele cuida da minha filha, ele cuida da minha casa, não me falta nada. Ele é carinhoso comigo, coisa que antes ele não era. É um homem de Deus, é um homem transformado, é um homem mudado, é um homem que eu confio. Eu costumo dizer que existe uma diferença, né, entre uma casa entre 4 paredes e um lar, né? Eu tenho um lar. Eu olho assim para minha vida e fico pensando no tempo que eu perdi. Eu cheguei na igreja em 1998, nessa mãe que me apresentou ao pai, o verdadeiro pai, né? Então eu vejo 19 anos que eu fiquei dentro da igreja. Eu era malicioso, mau caráter com Deus. Então quando eu ouvi a palavra de Deus e eu me lancei, aí as coisas mudaram. Deus pôde fazer a parte dele em mim. O altar não só funciona, como ele transforma tudo, né? O altar é assim, a fonte inesgotável. O mundo está repleto de pessoas como Jacó, que carregam uma identidade de fracassos, mentiras e frustrações. Ainda que conquistem coisas na vida, essas não são capazes de mudar o seu interior. Permanecem atormentadas e vazias. Somente quando Jacó decidiu parar de lutar por coisas e pessoas e lutar com Deus pela mudança de sua identidade, foi que deixou de ser Jacó e se tornou Israel. No Val de Jaboque, recebeu um novo nome, uma nova história. E é neste lugar que, neste mês de julho, iremos buscar a nova identidade dada por Deus. Fogueira Santa, no Val de Jaboque. Procure hoje uma Igreja Universal do Reino de Deus e saiba como participar. A oportunidade para quem quer a mudança completa e total está aí diante de você agora. Essa Fogueira Santa no Val de Jaboque, nós estaremos colocando toda a nossa força, como Jacó fez, e ali sair com a nova identidade e tudo novo na sua vida, tá bom? E agora nós chegamos ao momento da oração em favor de todos. Eu tenho aqui o nome da Júlia de Oliveira. Ela pede oração pela cura, ela está com um problema na saúde. A Franciele Mendes, ela pede oração pela vida espiritual. E a Maria Aparecida, ela pede oração porque ela tem um problema também espiritual. Ela diz que tem muita mágoa. Ô Maria Aparecida, a mágoa, ela é um sentimento que prejudica você. Mas o perdão, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Decida perdoar, se livrar disso, para que você siga em frente e possa receber, então, o Espírito de Deus. Nós vamos orar para que Deus lhe dê forças. Bom, nós chegamos agora ao momento da oração em favor de todos. Se você quiser e puder, prepare o seu copo com água. É momento de falar com Deus.
Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. É em o nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que agora, Senhor, nós pedimos em favor de todos os que se comunicaram, todos aqueles que estão passando por um problema na saúde, pessoas que estão enfermas, com dores no corpo, outras, Senhor, que trazem a dor na alma, a depressão, a angústia, o desespero. Pessoas que já não sabem mais, Senhor, aonde recorrer. Os recursos se terminaram. Ela está aflita, angustiada, deprimida, porque tudo tem dado errado. Os sonhos dela se viraram um pesadelo, mas ela une conosco a fé. Ela luta conosco, contigo, une a fé e luta contigo junto conosco nessa oração, porque ela crê, como Jacó creu. Jacó creu que o Senhor poderia livrá-lo daquela situação, como ele mesmo orou, ele pediu o livramento, porque aquele problema para ele era mais forte do que ele não tinha nas forças do braço vencer aquela situação. Mas o Senhor fez o que ele não poderia fazer. O Senhor deu o livramento, o Senhor quebrantou o coração do irmão, e é isso que eu peço que o Senhor faça por todas essas pessoas. Pessoas que para elas, Senhor, o problema é mais forte do que ela. Essa depressão tem sido mais forte do que ela. Essa angústia, essa enfermidade que pouco a pouco vem matando ela, Senhor. Ó meu Deus, age nesse corpo, age nessa mente, age, Senhor, nessa família, nesse casamento. Arranca agora o desespero, a aflição, a dor, a tristeza, o peso. Em o nome de Jesus, todos os maus pensamentos, amigo, amiga, coloque aí a mão no seu coração, se possível, no alto da sua cabeça. E agora nós ordenamos que todos os males físicos e espirituais, em o nome do Senhor Jesus, tire a sua mão e diga: saia desse corpo, dessa mente e dessa vida. E agora, Senhor, faça brilhar a tua luz. Faça nascer o sol. Traga a luz, o sol da justiça, a luz sobre ela, a força, o ânimo. Renova as forças, renova a fé. Dá força para este povo, Senhor, reagir, fazer o que tem que ser feito, como Jacó fez. Ele lutou com aquela força que ele tinha, e com a força que ela tem, que ela lute, e veja então a mudança da sua vida. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, consagra essa água, e quando ela beber, ela receba o teu poder, forças para lutar. Em o nome de Jesus, e os que creem, digam amém e graças a Deus. Amigo, amiga, nós chegamos ao fim da nossa participação, na certeza que você foi ajudado, abençoado. Tudo vai dar certo, tudo vai correr bem. Creia, levante a sua cabeça, vai para cima. Deus é com você, seja com Ele também, tá bom? Que Deus abençoe, um forte abraço, até o nosso próximo encontro. Seremos de volta na segunda-feira, às 8 da manhã. E até o nosso próximo Não Desista. Bom dia! Você ouviu